de Boric, da esquerda, do progressismo ali no Chile, na América Latina. Vamos conversar um pouquinho sobre o cenário político com o Fernando Horta, historiador, professor, com quem eu particularmente gosto muito de conversar aqui no Bom para Todos. Tudo bom, Fernando? Como você está? Tudo bom, Thalita? Muito bem, quer dizer, bem, né? Estamos todos muito bem felizes com essas novas mudanças diárias aí na América Latina, esperando que esse ano termine bastante rápido e sem mais nenhum contratempo para que a gente possa se preparar para 2022. Eu tenho ouvido dos nossos comentaristas, Fernando, que diferentemente de 2020, a gente termina esse ano pelo menos com essa esperança de que as coisas estão para mudar, né? Porque em 2020 era isso, a gente estava ali com a pandemia arrefecendo, mas não sabia se ia ficar nessa situação, com mais 2 anos de governo Bolsonaro ainda pela frente, e agora a gente tem esse respiro, porque as pesquisas têm trazido esse favoritismo total de Lula, né, a candidatura à presidência em 2022. Agora, essa pesquisa também que mostra que ele é o melhor presidente da história, né, de acordo com mais da metade da população brasileira. Então, você tem esse sentimento de pelo menos a gente ter essa luz de que as coisas estão para mudar. É claro que o 2022 vai ser um ano dificílimo, eu não tenho dúvidas disso, mas pelo menos a gente tem essa luzinha aí no fim do túnel. Como que você está vendo esse final de 2022? Olha, Thalita, se a gente abrir um pouco mais o leque, se a gente olhar, por exemplo, de 2018 para cá, a gente vê a mudança que ocorreu, a gente fica impressionado. Quer dizer, em 2018, Luiz Inácio Lula da Silva estava preso, Sérgio Moro era o grande herói nacional, ministro, estava em todos os lugares, o governo Bolsonaro é uma esperança, né, para o Brasil. Paulo Guedes seguia falando as mesmas coisas, que o PIB ia crescer, mas naquela época o pessoal acreditava, né? E as pessoas tinham medo nas ruas de vestir vermelho, tinham medo de usar as suas cores, tinham medo de demonstrar as suas identidades, tudo era muito estranho, muito fechado. A impressão que a gente tinha, dada inclusive a composição do parlamento, é que o progressismo no Brasil ia ser literalmente atropelado por essas forças conservadoras. 3 anos depois, o cenário virou completamente. Quer dizer, hoje Jair Bolsonaro é uma figura que democraticamente não tem nenhum tipo de futuro. O Brasil já reconheceu o absurdo que foi e que é Paulo Guedes, incluindo aí o grande capital brasileiro e os industriais brasileiros que já não acreditam mais nele. E nós começamos a construir, através dessas transformações políticas, uma esperança muito grande para o ano que vem. Eu te diria, Thalita, que não é só com Lula. Porque as pesquisas mostram que o governo Jair Bolsonaro perde para qualquer um, incluindo ali Dória e Ciro, que são os candidatos com menor percentual. Indo ao segundo turno, vencem Jair Bolsonaro. Então, em realidade, o cenário é muito diferente hoje. Claro que nos resta ter um pouco de pé no chão, mas a esperança voltou, Thalita. Em relação a essa formação de chapas, né, que a gente vê acontecendo, a gente vê agora Lula falando, inclusive, sobre os partidos que vão definir essa formação de chapa com o ex-governador Geraldo Alckmin. O que eu tenho ouvido muito é que, assim, inclusive, Lula ganharia com ou sem Geraldo Alckmin, mas parece que ele tenta tecer ali uma rede para, inclusive, conseguir um congresso forte, conseguir estados. Como que você tem visto essas articulações de Lula, né, um experientíssimo na política, e ampliando, de fato, esse leque político? Como que você tem visto isso? Olha, Thalita, a questão que a gente tem que entender é ver o arco de alianças que o presidente Lula está tecendo, que passam essencialmente pelos grandes estados do Sudeste, né? Nós temos um arco muito forte no Rio de Janeiro, já organizando aí um grupo de partidos para apoiar a candidatura Freixo. Com a chegada, ou com a tentativa de colocação de Alckmin na condição de vice de Lula, abriria um espaço ainda maior para que o Haddad realmente se consolidasse como um governador do estado de São Paulo. Você tem no Paraná o Requião se colocando. Então, a ideia é consolidar um arco de governadores que deem condição de que Lula efetivamente consiga terminar o mandato. Porque hoje, Thalita, nós temos que ter isso muito claro. O medo não é a eleição de 2022. Ela existindo, nos parece que a situação é mais ou menos clara já. O medo é que não aconteça no Brasil o que aconteceu no Peru, por exemplo. 2 meses, 3 meses depois do presidente eleito, começaram os pedidos de impeachment a pipocar. E as tentativas efetivamente de golpe que seguem no Brasil
vivas, não pensem que morreram, não, que seguem vivas, e contra isso há que se buscar um certo remédio. A aposta de Luiz Inácio Lula da Silva é que um arco de governadores sólido permitiria, de alguma forma, uma resistência a esses processos. A questão que a gente tem que medir é a que custo isso, né? Qual o custo de formação desses arcos? E isso é que a gente tem que pensar a partir de agora. Acho que a gente até já conversou sobre isso, sobre esse congresso, né, pós 2022, que Bolsonaro vai sair de cena, mas o bolsonarismo vai continuar muito, muito nítido na nossa sociedade. Então, também faz parte dessas articulações tentar montar um congresso para que Lula consiga reverter, inclusive, algumas decisões que foram tomadas pelo bolsonarismo? Eu não sei efetivamente se essa decisão com o Alckmin visa o Congresso. Porque se visasse o Congresso, então eu acho que seria muito melhor Alckmin sair, por exemplo, a senador, né? Nós estaríamos usando os grandes puxadores de votos para colocar no Congresso. Me parece que não é essa a estratégia. Eu acho que essa estratégia existe também, Thalita, tá? Eu acho que sim, o PT e os partidos se organizam nessa federação exatamente para conseguir um Congresso mais forte, mas eu acho que especialmente a questão do Alckmin não visa o Congresso, mas visa uma constituição de arco de sustentação nos executivos estaduais que permita encarar, vamos dizer assim, essas tentativas por fora da Constituição, por fora da legalidade, de apiar Luiz Inácio Lula do poder. Agora, é evidente que o Lula vai precisar de um Congresso que possa efetivamente reverter as coisas, porque o pior dos cenários, Thalita, seria uma eleição de Luiz Inácio Lula da Silva com um Congresso completamente arredio, completamente contrário, porque nisso você criaria uma expectativa na população extremamente alta, que não poderia ser colocado em prática porque o Congresso acabaria travando. E nesses 4 anos, talvez eles conseguissem fazer o que eles imaginavam que iam fazer no primeiro mandato Lula, ou seja, segurar o Lula de tal forma que ele não pudesse fazer as mudanças e colher efetivamente os frutos políticos da sua eleição. Eu acho que, de alguma forma, Lula também busca esse resguardo, e isso passa necessariamente por uma organização muito mais sólida dessa federação de partidos, dos seus candidatos, das chapas nos estados. Isso vai ser necessário. Muita gente quer que o Lula faça coisas complicadas, como a revogação da transformação, né, da nova legislação trabalhista, o fim do teto de gastos, e isso significa maioria e um apoio sólido no Congresso que hoje nós não temos.